professor Heinz, em nome do qual eu agradeço a todo o corpo docente do Colégio Bandeirantes, caros paraninfos, professores e funcionários, caros pais, familiares e principalmente caros formandos. Boa noite. Gostaria de começar pedindo já antecipadamente desculpas pelo fato de não conseguir dividir toda essa noite com vocês. Infelizmente, eu tenho um compromisso de trabalho que me força a sair daqui logo depois dessa conversa, mas eu não podia deixar de estar aqui hoje à noite. Eu queria agradecer primeiro à Comissão de Formatura por ter me convidado para ser a patronesse da turma de formandos do Colégio Bandeirantes de 2013. É muito bom estar aqui com vocês hoje, exatos 22 anos depois de estar sentada na parte de trás aqui dessa mesa. É uma imensa honra para mim poder fazer parte da história da vida de vocês, de alguma maneira pequena ou grande. O Band, na verdade, foi para mim muito mais do que um colégio. Ele significou um período de muito aprendizado, muita transição, do qual eu guardo excelentes memórias e muitos grandes amigos. O Band foi um momento onde, pela primeira vez, os meus horizontes começaram a se expandir. Eu ainda me lembro com muito carinho das discussões que nós tínhamos com políticos que o Hubert trazia para a escola, das conversas que a gente tinha depois de sessões de cinema e de teatro, onde as discussões iam muito além da trigonometria, do xilema e do floema, nenhuma ofensa aos professores que ensinam essas matérias. Mas a verdade é que foi nesse momento onde realmente eu comecei a perceber que as mesmas informações tinham impactos diferentes dependendo do ponto de vista da pessoa que estava escutando. No Band, eu comecei a ter contato com pessoas de credos, de origens, de países totalmente diferentes dos meus. E foi nesse momento também que eu comecei a entender o valor da diversidade. O quanto que ter pontos de vista diversos faz com que o ser humano evolua e cresça, desde que ele esteja disposto a ouvir de maneira aberta e atenta. A dura constatação desse convite para mim foi entender que hoje eu tenho mais tempo de formado do que provavelmente todos vocês têm de vida. E essa parte não foi tão bacana, mas ainda assim eu queria agradecer a vocês que me convidaram. Eu pensei muito, durante muito tempo, depois de uma conversa que eu tive com algumas das representantes da comissão de formatura que vieram me estender o convite, sobre o que eu deveria falar para vocês hoje. O que eu poderia passar da pequena experiência de vida que eu tenho que poderia ser interessante para vocês. E aí eu tentei lembrar, no janeiro de 1992, quais eram as questões que estavam passando pela minha cabeça. E eu pensei que tem 4 grandes mensagens que eu gostaria de deixar para vocês, usem se for úteis para cada um. Primeiro, é muito normal ter dúvidas, não só nessa etapa da sua vida, mas provavelmente durante a sua vida inteira. Aprenda a viver com isso, não deixem que as dúvidas os paralisem, faça com que elas sejam um motor de mudança. Muito cuidado com a busca pela gratificação instantânea. Às vezes, uma decisão pequena de hoje pode significar a perda de uma vida muito mais feliz e muito mais completa no futuro. Terceiro, façam algo das suas vidas em todos os momentos que vocês possam se orgulhar. Hoje, ou quando vocês completarem 100 anos, que provavelmente muitos de vocês vão completar, e estiverem olhando para trás e saboreando a sua vida e a sua história. E por último, sejam generosos. Sejam generosos com o seu tempo, com a sua sabedoria e com os seus ganhos. A vida é um espelho, acreditem em mim, e o mundo vai te devolver aquilo que você der para ele. Vou começar falando do primeiro ponto sobre as dúvidas, contando um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu entrei no Bandeirantes, eu queria ser médica. Eu queria seguir os passos do meu pai, que é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. Mas o meu pai, e por isso eu entrei em biológicas, mas o meu pai, muito cedo na minha vida, me convenceu que eu deveria ser uma mulher trabalhadora e independente, que eu nunca deveria depender de ninguém para poder tomar as minhas decisões. Por outro lado, ele me disse que a medicina era uma profissão muito sacrificante para uma mulher, e que se eu quisesse ter uma família e filhos, era melhor eu buscar um outro caminho. Mal sabia ele que eu ia terminar trabalhando numa empresa aérea. Então eu fui pesquisar, pensei quais eram as carreiras interessantes e decidi que queria estudar engenharia de alimentos. Pesquisei bastante
E já no primeiro ano, sem fazer cursinho, fui aceita na Unicamp, consegui entrar num dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Na época, a engenharia de alimentos era muito concorrida. E recém-completados os 17 anos, fiz a minha mala pela primeira vez, saí de casa e fui morar numa pensão em Barão Geraldo. Logo no começo, eu comecei a perceber que alguma coisa não estava certa. As iniciações científicas que eu buscava, os estágios que eu queria fazer, nenhum aceitava estudante de engenharia de alimentos. E eles me perguntavam, mas por que você quer fazer isso se você estuda engenharia de alimentos? E levou 1 ano e meio para eu decidir que eu não queria fazer engenharia de alimentos. E foi uma das decisões mais duras que eu tomei na minha vida. Quando eu fui para Campinas, pela primeira vez, eu me sentia vitoriosa e eu sentia que eu tinha saído na frente da maioria dos meus amigos que tinham ido em direção a Tamandaré, porque eu tinha passado direto na faculdade. A verdade é que 1 ano e meio depois, quando eu voltei para Tamandaré, para fazer o cursinho e buscar a minha nova carreira, todos os meus amigos estavam na minha frente. Eu não tinha só deixado de ter a minha vantagem competitiva, ela tinha virado uma desvantagem. No cursinho, de novo, eu comecei a pensar, então, o que eu gostaria de fazer da minha vida, e eu queria ainda seguir os passos do meu pai. Eu decidi que eu queria fazer engenharia elétrica para desenvolver aparelhos de ultrassom, ressonância magnética, para poder fazer alguma coisa que tivesse a ver com ele. E fui fazer engenharia elétrica, prestei engenharia elétrica na Poli, e ao mesmo tempo prestei administração numa outra faculdade à noite. Consegui, entrei nas 2 faculdades, com 19 anos, eu estava cursando período integral Escola Politécnica, Engenharia Elétrica, e estudava administração à noite. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava às 11. Com 19 anos eu me vi mais uma vez descontente com o curso que eu estava fazendo, não me via buscando o ultrassom e a ressonância magnética, por mais que eu amasse e admirasse meu pai, e estava exausta. Um dia, dirigindo para a cidade universitária, eu me lembro muito bem dessa cena, eu acordei com um senhor batendo na janela do meu carro, porque eu tinha adormecido segurando o volante, de tão exausta que eu estava num período de provas. E foi nesse momento que eu me questionei de novo, se eu estava deixando o destino me levar, ou se eu estava tomando uma decisão consciente. E as dúvidas perseguiam, e eu mais uma vez fui atrás de algo diferente. Nesse momento, eu mudei para engenharia química, que foi finalmente onde eu consegui me formar, e não terminei, e tranquei a faculdade de administração. Para fazer uma história muito longa, curta, eu comecei 4 faculdades e terminei uma. E não me arrependo de nada disso. Com tudo isso, eu aprendi algumas coisas. A primeira delas é que eu aprendi que antes de tomar uma grande decisão na minha vida, eu preciso me preparar e preciso ponderar quais são as escolhas que estão na minha frente. Mas, principalmente, eu aprendi que a dúvida sempre vai existir. Ela existe todos os dias na minha vida. Ela é um ponto presente e que eu tenho certeza que me faz prestar mais atenção naquilo que eu estou fazendo, me faz tomar decisões mais inteligentes. O grande risco da dúvida é que ela te paralisa. Não deixe a dúvida paralisar vocês. Sigam em frente. Se questionem, busquem, mas façam com que a dúvida seja um motor para a evolução de cada um de vocês. Isso me leva para o segundo ponto, que é a busca pela gratificação instantânea. Quando eu comecei a me questionar, ainda na Unicamp, o que eu queria fazer da minha vida, a decisão de abandonar os meus amigos que eu já tinha feito, morar numa república era super bacana comparado ao prospecto de voltar a morar na casa dos meus pais, foi uma decisão muito dolorosa, foi uma decisão muito difícil. Teria sido muito mais fácil, muito mais gratificante naquele momento continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu seria muito infeliz no longo prazo. Eu sabia que passar pela dureza do vestibular que vocês estão passando agora não era um prospecto que me animava. Da mesma maneira, quando eu fiz a minha primeira transição profissional, eu era consultora, trabalhava numa grande consultoria americana aqui no Brasil e resolvi trabalhar numa grande empresa porque eu buscava algo diferente. Eu sabia que eu ia ganhar menos, que eu viajaria menos e que a minha carreira ia evoluir de maneira muito mais lenta. Ainda assim, eu fui. A verdade é que encarar a dificuldade inicial dessas transições, em geral, é muito difícil. Mas trouxe, no longo prazo da minha vida, benefícios muito maiores que eu nunca havia calculado. Eu tenho certeza que o fato de eu ter entrado no mercado de trabalho um pouco mais madura, porque eu era 2 anos mais velha do que a maioria das pessoas que estavam se formando comigo, fez com que eu tivesse resultados mais fortes, mais robustos e conseguisse evoluir mais rápido na minha carreira como consultora. Eu nem sou tão velha assim, para falar a verdade, mas hoje, quando eu olho
para o que acontece na juventude e as várias pessoas que eu contrato, muitos não muito mais velhos do que vocês, eu vejo que o tempo se mede de forma diferente. Vários jovens que eu entrevisto para o programa Trainee me perguntam quanto tempo vai levar para chegar na sua cadeira? E a primeira pergunta que eu faço é: você tem certeza que você quer chegar na minha cadeira? É isso que você quer para a sua vida? Eu fico impactada quando eu vejo pessoas tirando foto do seu próprio casamento e postando no Facebook durante o casamento. E eu vejo que o tempo realmente se mede de maneira distinta. E é gratificante você ver todo mundo liking a sua foto, né? É super bacana. Pensem nas consequências de tudo isso. Eu hoje tenho muito poucas fotos no meu Facebook. Pensem em que tudo que vocês postarem na festa de vocês na sexta-feira à noite vai perseguir vocês pelo resto da sua vida. Se vocês um dia estiverem na minha posição como presidente de uma empresa, isso pode custar caro. Talvez conseguir algo que você acredita querer muito pode te levar a uma conquista. Você não conseguir algo que você acha que quer muito hoje pode te levar a uma conquista muito maior daqui a algum tempo. A minha evolução de carreira, depois de sair da consultoria, foi realmente muito mais lenta que a dos meus colegas. Eu ganhava muito menos que todos eles. E foi muito doloroso questionar se eu tinha tomado a decisão correta ou não. A verdade é que depois desse período de transição, a minha carreira evoluiu de maneira muito diferente. Eu não vou falar do meu salário, porque ainda acho que eles ganham mais do que eu. Mas eu estou muito mais feliz do que eu estaria se eu tivesse continuado sendo uma consultora. E aí eu chego no meu terceiro ponto. Eu gostaria muito que vocês lembrassem que não é só o dinheiro nem o cargo que vai importar, que vocês vão ter que vai importar na vida de vocês. Vocês vão passar muitas horas, uma boa parte da vida de vocês trabalhando, acreditem em mim. Vai ser muito mais divertido e vocês vão se preencher como seres humanos muito mais se vocês tiverem prazer naquilo que vocês façam. Se vocês tiverem a sensação que estão construindo algo bom e que estão deixando um legado para o mundo. Por isso, o meu conselho é: façam algo do que vocês possam se orgulhar. Façam algo que daqui a muitos anos vocês vão ter orgulho de contar para os seus filhos que vocês fizeram. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo muito recentemente. Espero que vários de vocês tenham voado conosco durante o período do Natal, se vocês não estavam estudando, mas a verdade é que a semana do 24 de dezembro é a semana de maior tráfego aéreo no Brasil. Durante essa semana eu trabalhei em média 18 horas. Várias pessoas da minha equipe viraram noites e noites no aeroporto. E na noite de Natal eu fui pessoalmente cumprimentar todos os funcionários do aeroporto de Guarulhos que estavam trabalhando para viabilizar a viagem de 100 mil pessoas que nesse dia estavam indo se juntar com suas famílias. Nesse dia eu voltei para casa e encontrei com a minha família e um dos meus familiares me perguntou: mas tudo isso vale a pena? Tantas horas, passar o Natal no aeroporto, todo esse esforço vale a pena? E a única coisa que passava pela minha cabeça é óbvio que sim. Na semana do Natal, a TAM apenas viabilizou o encontro de mais de 1 milhão de famílias. Nós transportamos tantas pessoas, nós juntamos tantos sonhos, que eu só consigo lembrar do sorriso das crianças chegando e encontrando seus pais no aeroporto. Eu só consigo pensar naquele contrato que alguém fechou e conseguiu bater a sua meta no final do ano. Então, durante toda a minha carreira, eu sempre busquei algo que de alguma maneira deixasse um impacto positivo no mundo. Seja trabalhar com eletrodomésticos mais inteligentes, que fossem viabilizar a entrada da mulher no mercado de trabalho. O Papa disse que a lavadora fez mais pela mulher do que a camisinha. Seja trabalhar numa empresa que viabiliza sonhos e que junta famílias e que viabiliza negócios e contribui para o crescimento do nosso país. Tenho muito orgulho de que todas as horas intensas e longas que eu investi deixaram um legado positivo para o mundo. Isso me leva para o meu quarto ponto que eu queria falar com vocês, que é a generosidade. Deixar um legado para o mundo significa olhar para um horizonte que vai muito além daquele que acaba no nosso umbigo. Vocês fazem parte de uma elite intelectual que tem a capacidade, a energia e, acima de tudo, o tempo para mudar o curso da história desse planeta e da raça humana. As pessoas que tiveram maior impacto no mundo, em qualquer campo, em qualquer ramo, em qualquer atividade, sempre foram aquelas que foram generosas e que doaram mais do que tomaram.
Isso é provado por estudos, por pesquisas. A doação e a generosidade, ela traz a colaboração e traz o desenvolvimento muito mais acelerado. Por isso, doem, sejam generosos e compartilhem. Sejam generosos com seus familiares. Hoje, doar-se aos seus pais e aos seus avós, muitas vezes pode parecer uma perda de tempo. Daqui a alguns anos, espero para todos vocês que muitos, eu tenho certeza que vocês vão querer ter doado mais, vocês vão desejar ter passado mais tempo com as suas famílias. Sejam generosos com o seu conhecimento. Hoje todos vocês estão passando por um momento de questionamento, de dúvida, o que vai acontecer no vestibular, se o meu colega pegar uma vaga, talvez essa vaga fosse minha. A verdade é que não. Sejam generosos com o seu conhecimento, porque esse seu colega pode ser o seu empregador no futuro, ele pode ser o seu parceiro de negócios, ele pode ser alguém que vai te ajudar em algum momento. Sejam generosos com os seus ganhos. Quem ajuda o próximo recebe muito, muito mais do que milhares e milhares de reais investidos em terapia podem te trazer. Mas, acima de tudo, sejam generosos consigo mesmos. Perdoem suas falhas e seus erros. Perdoem as suas quedas. Todos nós fracassamos e caímos em algum momento da nossa vida. O que nos define não são os nossos erros, não são as nossas quedas, mas sim a graça com a qual nós nos levantamos. A sua generosidade com os seus erros vai definir quão rápido e com que graça vocês vão levantar. A sua generosidade com o mundo vai definir quantas mãos vão estar ao seu lado para te ajudarem a levantar no momento da queda. Com isso, eu termino desejando para vocês todos muita sorte, muita saúde e muita sabedoria nessa nova etapa que se inicia nas suas vidas. Eu tenho certeza que desse grupo incrível que está aqui atrás de mim, vão sair muitos cérebros pensadores e muitas pessoas que vão fazer desse um mundo muito melhor. Parabéns a todos.